Bom, se você quer ficar magra e definida, você precisa excluir o seu Instagram. É claro que você precisa fazer a dieta, que você tem que treinar e tudo mais, mas nesse vídeo eu quero te apresentar uma nova forma de se observar para você cuidar de você e conseguir ter paz e plenitude para conseguir ficar nesse objetivo de magra e definida. Talvez você não me conheça, mas eu sou o Dani, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos e para mim é um prazer estar aqui compartilhando conteúdo com você. Então, já deixa aquele like da confiança porque me ajuda bastante. Em qualquer momento desse vídeo que fizer sentido para você, por favor, considere se inscrever aí no canal e se você quer que eu monte a sua dieta, se você quer que eu monte o seu treino, te acompanhe semanalmente, eu te recomendo que você entre na minha consultoria online. Eu vou deixar um link na descrição, que é o primeiro link da descrição ali para você saber como é que funciona. Bora pro vídeo? Hoje eu quero falar de 3 casos importantes com você. Primeiro é como você se enxerga. Aliás, o que você está olhando, tá? Diretamente lá para o Instagram. Depois, como você se enxerga. E um terceiro ponto, um relato meu, tá? De uma época que eu era fisiculturista, de uma época que eu olhava muito para essa questão do fitness. Pô, tá seco, tá grande, tá forte lá ele, né? Tá essa forma que você se vê, tá certo? Tem vários relatos interessantes aqui. A cerne desse vídeo de hoje aconteceu da seguinte maneira. Duas pacientes, tá, de consultoria online, de 2 extremidades do mundo diferentes, me mandaram o perfil de uma blogueira, que inclusive é uma profissional da área, mas é aquela profissional que expõe bastante o seu corpo na rede social. E eu achei interessante que elas mandaram esse perfil e perguntaram para mim se era possível ficar com aquele físico de forma natural. E aí eu acho que provavelmente essa influencer ali, essa profissional, enfim, seja lá o que for, ela deve estar falando alguma coisa ali de atingir o resultado e por isso que as meninas viram e me mandaram. Provavelmente deve ser por isso. E o que acontece? Normalmente a gente fica exposto ao que está passando ali no teu Instagram, no feed, na tela e tudo mais. E tem coisas que talvez vocês saibam ou talvez não, que é a questão do algoritmo. E o algoritmo, ele te arrebenta, cara, porque se você demonstra interesse em alguma coisa, ele vai te mostrar cada vez mais sobre aquilo. E beleza, isso é bom ou isso é ruim? A gente vai descobrir isso agora, porque depende do que você está assistindo, depende do que você está vendo, inclusive como você se vê depois. Por exemplo, no caso dessa paciente lá, dessas 2 pacientes, elas me mandaram um perfil de uma mulher muito bonita, uma mulher alta, uma densidade muscular grande. Essa mulher também era bem seca, uma certa definição muscular ali. E aí as meninas falaram, Dani, tem como chegar nesse físico de forma natural? Calma. Eu nunca vi essa influencer se manifestar falando de uso de hormônios e tudo mais, até porque existe um certo tabu que a gente precisa respeitar, inclusive até para não fazer apologia ao uso inadequado de alguma substância. Então eu entendo a situação da influencer lá, mas de forma natural, não. Só que aí a paciente vem e me conta isso, a abençoada ela fala que conseguiu um negócio só com dieta, que conseguiu só com treinamento, enfim, não mostra ou ela não relata de fato o que ela pode estar usando e gera uma certa frustração na paciente. E beleza, pô, a criança agora que vai ficar frustrado. Cara, o sentimento da frustração, eu ia falar um palavrão aqui, minha esposa falou para eu parar de falar palavrão. O sentimento é complicado, cara, porque ele vai te abraçar antes mesmo de você ver. Quando você vê, você já está com a sensação ali. Consegue compreender? Aí beleza, você viu uma pessoa bonita hoje lá, de repente vai aparecer a segunda, de repente vai aparecer a terceira, de repente todo mundo está postando sobre isso, você só vê isso porque só está chegando para você isso, e o mundo não acaba ali não, cara, o mundo não acaba ali, mas na sua cabeça é tipo, puxa vida, velho, por que só eu que não estou tendo resultado? Pô, tô todo dia aqui, um exemplo, né? Para ficar magra e definida, acredito que você já esteja fazendo isso. Tô fazendo a dieta, eu tô treinando, eu tô melhorando, tô buscando. A sensação de esforço, a percepção de esforço é gigante, mas o resultado não tá vindo como a gente espera.
Aí dá a sensação de frustração. Eu já passei por isso. Inclusive vou abrir meu coração logo mais para você do que já aconteceu comigo e realmente quando eu vi eu já estava num estado ruim. Beleza, isso é o que você está vendo. Aí nós temos um outro ponto aqui. Deixa eu só tomar uma água rápido. Certa vez eu estava atendendo uma paciente muito bonita, tá? Realmente uma paciente bonita assim. Só que ela era bonita no seu rosto, o físico era extremamente ok, né? Não era um percentual de gordura extremamente baixo, não era uma mulher extremamente seca, era uma mulher normal. E aí, olha como as pessoas se enxergam, né? Uma mulher normal, pô, ela treinava como dava, porque trabalha numa outra cidade. Isso aconteceu aqui no meu consultório, não estou falando assim, me contaram. Não, eu vi. A mulher treinava quando dava, porque tinha um cargo de liderança numa outra cidade, num outro trabalho numa outra cidade. Aí ela chegava em casa, ia correndo, treinava, cuidava para não ficar muito tarde, porque no outro dia ela tinha que trabalhar. Aí ela seguia a dieta conforme ela conseguia, pelo alto cargo de liderança, uma menina jovem de 20 e tantos anos ali, é difícil de segurar a emoção, então, comia um doce e tal, para tentar trazer aquele conforto na sua alimentação e tal, mas ela estava indo super bem, cara. O físico estava encaixadinho, ela estava desenvolvendo, estava conseguindo progredir suas cargas no treino, estava conseguindo dar tempo, um bom tempo de treinamento sem desistir, afinal já tinha desistido várias vezes, mas aí certa vez ela veio para o consultório. Aí, aqui no consultório tem duas salas. Então tem essa sala aqui do consultório de fato, e aí tem a segunda sala aqui que seria uma sala de espera. Só que como só fica eu aqui, eu tiro a foto na sala de espera da paciente. Por quê? Porque aqui tem uma luz da janela, que é o que eu uso, e essa luz aqui ela é volátil. Às vezes o paciente vem de manhã, vem de tarde, vem de noite, a luz aqui pode alterar. Então para manter sempre o mesmo padrão da foto, que é o que eu peço para vocês fazerem na consultoria online, eu levo a paciente aqui na outra sala. E na outra sala aqui tem um espelho bem legal e tal. Aí lá vai eu, tirei a foto, bonitinho, tiro uma foto, tiro ali, 2, 3. Beleza, terminamos as fotos, eu peço pro paciente voltar ali, vestir a roupa, normalmente tá de top, shorts. Ela parou e começou a olhar pro espelho. E aquilo foi impactante para mim, porque ela começou a olhar assim, que começou a pegar na barriga, falou, nossa, olha isso aqui. Aí, de repente, pegou ali na coxa, falou, nossa, parece que é lipedema. Olha esse braço. E ela começou a fazer isso, sabe? De uma forma extremamente depreciativa. E aí eu olhei para ela assim e pensei, cara, quando foi que uma mulher bonita passou a não achar mais isso bonito, o normal ser bonito? Porque quando você fica olhando para fora, né, lá pro Instagram, que é a nossa cerne da conversa aqui, você só fica vendo gente seca, só fitness. De repente você se olha, uma mulher bonita, extremamente bem sucedida, aí fica se deteriorando, cara, se autodepreciando porque acredita não estar no resultado de lá. Você percebe como é forte isso? Uma coisa tá lá no que você está enxergando, aí outra coisa é como você está se observando. E agora, cara, entra um ponto muito interessante, porque quando eu tava com essa paciente, que inclusive é minha paciente até hoje, eu tava lendo 2 livros, cara. Eu tava lendo esse daqui, que é A Psicologia Oculta das Redes Sociais, um excelente livro, no qual o autor traz muita questão da visão de Freud ali, né, de Freud, para as redes sociais e também a lógica do consumo, né? Você já parou para se perguntar o porquê tem tanta propaganda contra o cigarro e mesmo assim as pessoas fumam? Cara, tá tudo dentro da lógica do consumo. Quando você acaba entendendo isso daqui, deixa eu só fazer um negócio aqui. Aí, pronto, voltou. Só precisava arrumar a câmera que ela tava caindo assim. Quando você vê a lógica do consumo, parece que quando foi vetado que poderia fazer propaganda ao natural sobre o charuto que a gente estava conversando, parece que instigou ainda mais as pessoas a usar porque foi colocado de outra forma
no cinema, e por isso que a geração ali dos anos 80, por exemplo, se instigavam a usar porque era bonito, era chique, e assim se perpetuou a cultura e até hoje a gente vê pessoas ali usando, mesmo quando compra uma foto de uma pessoa se despedaçando ali, ela mesmo coloca aquilo no pulmão dela. E por que eu estou dizendo isso? Porque dentro do algoritmo, o algoritmo ele é muito safado, cara. Quanto mais você consome o negócio, mais ele vai te buscar. E nessa produção de conteúdo, que eu trabalho com isso há muitos anos e gosto de estudar isso e tudo mais, parece que você acerta um DNA. Então, o DNA do nosso canal aqui, por exemplo, eu falo para mulheres entre 35 e 40 anos ou mais, que elas buscam ter um físico bonito através da dieta e do treinamento. Então, quando você entende isso daqui, quando o algoritmo entende, ele vai começar a achar pessoas parecidas com isso. E agora para ver, de repente você fica só olhando, fica só olhando para pessoa seca, pessoa seca, pessoa seca, a mulher linda, a mulher toda maquiada e tal. De repente, quando você se olha nesses bastidores, a pessoa do outro lado lá, ela tem outro tipo de ansiedade, que é um outro tipo de estresse, que é a produção de conteúdo, que a gente pode falar sobre isso ainda, mas desse lado aqui gera aquela sensação de, cara, por que eu não sou assim? Você consegue compreender a forma que você se vê? E por que eu entrei nesse assunto? Porque existem inclusive formas que a gente manipula isso para você ver, para conseguir entregar o teu conteúdo, entende? Então, é mais ou menos nessa linha de raciocínio. E agora tem um terceiro ponto, que é uma experiência prática minha. Tinha uma época que eu trabalhava com fisiculturismo, né? Então tem vários troféuzinhos aqui. Eu trabalhava com fisiculturismo e eu sempre fui daqueles que se eu vou trabalhar com alguma coisa eu gosto de ter experiência prática. Então eu competi, mas obviamente era uma vontade minha, uma vontade inata minha de querer competir e tudo mais. E eu só consumia fisiculturismo, cara. Então eu tinha vários atletas, eu tinha que participar de vários campeonatos, eu fazia ações em campeonatos e aquilo ia me consumindo, cara, porque eu só via, tanto no mundo virtual fisiculturismo, homens grandes de sunga pequena besuntado em óleo, lá ele. Ai, meu Deus do céu. Quando a gente cresce, a gente vê algumas coisas que a gente faz no passado, né? Mas beleza, gosto é gosto, né? Até fiquei com vergonha agora. Mas eu vi aquilo na internet, aí no dia a dia eu avaliava esse público, vamos dizer assim, obviamente mulheres também, e aí, de repente, cara, aquilo foi consumindo minha cabeça, que nada mais era suficiente. Talvez seja esse um grande problema para você e por isso que eu te falo, é uma forma que eu tô te convidando a ver diferente. Eu vou te falar como eu resolvi para mim, tá? E teve que ter ações difíceis, ações que doeram no meu coração que eu tive que fazer, mas para minha sanidade mental foi importante. Então eu ficava olhando para aquilo e nada mais era suficiente. Talvez isso aconteça com você. Você busca o resultado. Dani, eu tô lá, eu tô fazendo a coisa acontecer, tô treinando, mas nunca é suficiente. Quantas mulheres, cara, não foi uma, não foi duas, não foi três, são centenas de mulheres que passam aqui no consultório, ou às vezes em consultoria online, que hoje é meu core business principal, né? Que a mulher tá ótima, um físico bonito e ela nunca se sente satisfeita. A ânsia por buscar um resultado é tão grande, que ela segue um processo para alcançar aquilo, mas está tão longe o resultado que ela almeja porque nunca é o suficiente, que faz com que ela desista desse processo e nunca alcance o resultado. Você consegue entender isso, cara? O quanto que isso daqui é valioso, você ter uma forma de ver que, mano, isso aqui pode estar acontecendo comigo exatamente hoje. E talvez é por isso que eu tenho um exemplo, 15% de gordura mulher, né? 14% de gordura, 16% de gordura, e mesmo assim eu não me sinto completamente satisfeita. Consegue perceber? Aí beleza, isso acontecia comigo. Chegou num ponto que eu estava extremamente estressado, mas olha só o ponto. Eu brinquei com você ali a questão, né, de se sente frustrado, tadinha da criança. Não, mano, não é assim. De repente eu estava em preparação, aí eu fazia tudo certinho,
não errava uma vírgula, eu treinava feito um louco, eu fazia dieta tudo certinho, mas chegou num ponto, cara, que aquilo ia dominando a minha cabeça que eu não conseguia mais me olhar, velho, eu não olhava mais no espelho. E eu tô falando isso porque talvez isso pode estar acontecendo com você, velho. E isso não é bom, entende? Aquela busca pelo resultado que nunca vai chegar, isso não é bom, isso vai minar a sua cabeça. Aí eu lembro que, pô, lá em casa lá, o banheiro tem um espelhão lá e tal. Cara, eu não conseguia me olhar no espelho, velho. Eu tomava banho assim e tal, às vezes ou me secava pra área molhada mesmo do banheiro, ou me enrolava ali e ia me trocar lá no quarto, mas eu não ficava olhando na frente do espelho. Isso não foi 1 nem 2 meses, foi bastante tempo, cara. Então não deixa chegar nesse nível, entende? A produção da conteúdo pra gente desse lado gera um outro tipo de ansiedade, que é tipo, cara, conseguir, não digo manipular, porque não tem como manipular o algoritmo, mas conseguir entender, né, tipo, o que a pessoa do outro lado quer. Cada vídeo, cada história, cada momento que você quer falar, o que você quer falar, a forma que você vai embalar isso é uma forma que a gente entrega para vocês. Mas eu já estive do outro lado também, então hoje eu tenho as dores da criação de conteúdo, mas eu tento levar isso de uma maneira muito tranquila e é por isso que eu tô falando, por isso que eu saí do Instagram diretamente, e eu também já estive do outro lado, então cuidado, cara. Na produção de conteúdo, por exemplo, talvez eu sei que tem muita gente que me segue aqui, que acompanha e que monta conteúdo também, cara, o Instagram, na produção de conteúdo, ele tá absurdamente chato, ao meu ver, né, pelo menos na minha área, na área do fitness. Ou você vai para polêmica, ou você vai ir para meme. Quando você quer devagar a sua cabeça, quando você quer simplesmente não pensar em nada, né? Tipo, beleza, como um consumo, ali é mais engraçado. Eu tenho vários colegas, amigos, pacientes ali que às vezes eu fico mandando bolo só para encher o saco, sabe? Aqueles bolo cremoso e tal, né? Tipo, o nutricionista falou uma colher, eu fico mandando um memezinho. É mó engraçado, mó legal, mas cuidado. Entende? Na produção de conteúdo, ao meu ver, né? Na minha área, claro que não dá pra relativizar e nem também generalizar, mas ou você vai virar meme ou você vai pra polêmica. E tão verdade que é isso do outro lado, que fazia tempo que eu não sentia isso, cara. Essa sensação de ansiedade, de impotência com a internet, mas essa semana o negócio me pegou. Por quê? Porque nós estamos tendo aí um novo código de ética, né? Uma atualização no código de ética do Conselho Federal da Nutrição. E, cara, as ações lá estão extremamente punitivas ao nutricionista. Principalmente o nutricionista que trabalha com nutrição, né? Porque é aquele que trabalha, sei lá, talvez concursado, talvez não precisa empreender, talvez não precisa montar conteúdo, talvez não tenha que se expor na internet, talvez para ele seja indiferente. Mas para aquele que monta conteúdo, para aquele que tem que trabalhar com a nutrição de consultório mesmo, que tem que angariar cliente, que depende de um paciente para pagar a conta de luz, ficou extremamente difícil. Tanto que teve uma revolução gigante que conseguiu juntar centenas de pacientes de nutricionistas de áreas diferentes, porque não sei se você sabe, mas o nutricionista não é muito de trocar ideia um com o outro não, cara. Aquele que é do grupo do low carb vai ficar lá, aquele que é da cetogênica vai ficar lá, aquele que define uma outra área vai ficar lá, mas foi tão ruim isso que está acontecendo na internet hoje que me trouxe essa sensação ruim e eu consegui ver que juntou até quem não é da área para ajudar nesse movimento. Tanto que aí teve ali uma imediata suspensão, contudo não anulação. Então eles estão revisando, tem uma nova consulta pública lá com os CRNs ativos e tudo mais. Mas por que eu estou dizendo isso? Qual que é a linha de raciocínio aqui? É que, cara, aquilo só aparecia para mim durante a semana, 1, 2, 3, 4, 5, eu abri o Instagram, aparecia aquilo, de repente eu tava extremamente estressado, eu tava com aquele negócio na cabeça, eu falei, mano, e agora? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou me reviver? Como é que eu vou me reinventar se isso daqui for para frente? De repente me peguei, tipo, já com insônia, já me peguei tendo dificuldade ali no caso para dormir, já me peguei estressado, já me peguei mais quieto. Cara, eu tô dando um exemplo diferente de uma outra área, mas para você ver, cuidado com o que você olha na rede social. Às vezes você fica nessa pilha de, pô, cara, quero ter resultado, quero ter resultado, quero ter resultado. Dependendo do que você está olhando, é um resultado que nunca vai chegar. Nunca vai chegar.
Eu lembro até, inclusive, na época do fisiculturismo, que eu estava acompanhando um rapaz lá, um senhor lá de 60 anos. Cara, ele ficou 30 anos sem competir. Mas ele olhando o novo cenário do fisiculturismo, só como um exemplo, tá? Só para você ver onde que vai parar essa cobrança incessante. Ele olhando o novo cenário do fisiculturismo, ele se animou depois de 30 anos a voltar a competir. E foi uma preparação que eu acompanhei absurda. O cara fez tudo muito certo, velho. O cara fez tudo muito certo. A tal ponto de, não errava uma grama na dieta, ele treinava, fazia o cardio, e aí ele ficou em segundo lugar na competição. E aí sempre quando a pessoa vai ali, fica e tal, você tem que trocar uma ideia com ela e tal, né? Tá perto. E a pessoa começou a pedir desculpa, cara. Porque não deu, porque não sei o quê, começou a achar os defeitos. Eu falei, meu Deus, cara, calma. Mas pela aquela pressão da rede social, aquela alta exposição a um nível inalcançável, ele não conseguiu ver todo aquele storytelling, toda aquela jornada do herói, toda aquela história que ele construiu de ter voltado a competir depois de 30 anos, depois de ter um excelente resultado, de ter ficado em segundo lugar numa boa competição. Ele não conseguia ter calma no coração e falar, caramba, cara, que massa. Ele só sabia se cobrar. Cuidado com a forma que você se cobra. E se você quer, na paz, na santa paz de Deus, na plenitude total, fazer uma dieta sem se estressar, treinar sem se estressar, apenas dar o seu melhor referente à sua capacidade mesmo, aí de fato eu te convido a fazer parte da minha consultoria online. Lá eu vou te prescrever a dieta, o treino, te acompanhar semanalmente. Eu vou deixar um link aqui na descrição, é só você clicar ali e ir lá falar com a Paty diretamente no WhatsApp. A Paty é minha esposa, / minha assistente, vai te explicar como é que funciona. E eu, sinceramente, espero te ver do outro lado, lá na consultoria online. Valeu!